A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, com muita graça de Deus, alegria no coração. Nós estamos agora com mais um desejo no coração. É de estudarmos juntos as lições da revista 2, do nosso material da CPAD. E eu quero agradecer a você, querido, que tem orado por mim, que tem me ajudado, que tem compartilhado dos nossos vídeos com os seus irmãos, os seus parentes, e eu agradeço. A nossa intenção aqui não é promoção, não é querer aparecer na mídia, não. O nosso desejo é aproveitar os recursos que temos para levar a mensagem de Jesus Cristo. E isso eu tenho procurado fazer e quero agradecer a você, querido, que tem entendido o que nós estamos procurando nas redes sociais, falar de Jesus Cristo para abençoar o coração das pessoas. Amém? Eu quero te convidar para nesse momento nós orarmos ao Senhor, nos apresentando diante dele, diante da sua santa palavra, que vamos estudar e aprender um pouco mais para que possamos servi-lo com mais zelo, com mais precisão. Vamos orar? Deus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade tão maravilhosa. Que a tua sublime graça venha abençoar todos nós, nos ensinando, nos ajudando a crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra e também sempre com esse desejo de levar a tua mensagem. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Palavra do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Corinto. O tema é o discípulo e a comunidade. E esse assunto está apresentado aqui na nossa lição em 3 pontos principais: uma nova vida espiritual, uma nova vida moral e uma nova vida social. Vida espiritual, vida moral e vida social. É onde nós estamos inseridos dentro desse contexto como servos do Senhor, como discípulos de Cristo. Uma nova vida espiritual. Bom, quando se fala de espírito, nós não podemos deixar, ou a vida espiritual, nós não podemos deixar de falar a respeito da fé. Porque essa fé é que nos leva a ter esse envolvimento com o Espírito do Senhor, com a palavra do Senhor. E é possível que você tenha tido uma vida religiosa, ou talvez você foi aquela pessoa que não tinha assim uma vida profunda religiosamente, tinha apenas afinidade. Ou você foi aquela pessoa que gostava de curtir só mesmo os prazeres da vida e não dava tanta importância para o seu lado espiritual. Bom, independente do que você foi, o importante é agradecermos a Deus do que somos agora. E naquilo que a Bíblia nos ensina para continuarmos melhorando um pouco mais, para servirmos a Deus melhor. Tudo agora na nossa vida mudou. Paulo, quando ele escreve aos irmãos da cidade de Corinto, ele está escrevendo o que aconteceu na sua vida. Tudo mudou. Não era mais o Saulo de Tarso, simplesmente conhecido como Saulo da cidade de Tarso. Era o apóstolo Paulo transformado pelo poder da palavra, mensageiro do Senhor, que sentiu no corpo, na alma e no espírito o impacto que a palavra de Deus e o Deus da palavra efetuou quando assim ele recebeu do Senhor esta salvação. Glória ao nome de Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, assim como Paulo
foi transformado e imediatamente ele começou a ensinar, a pregar a palavra, a levar a mensagem, desta mesma forma aconteceu comigo e com você. O que nós não podemos é ficar parado, porque nós temos essa alegria no coração que nos contagia e que nós devemos agora levar ao coração das pessoas esta palavra transformadora. Louvado seja o nome do Senhor. Temos agora também uma nova esperança. Temos uma nova fé e temos uma nova esperança. A fé resulta também em esperança, a âncora da nossa salvação. Vale salientar que a esperança do cristão nunca morre, pois a Bíblia diz, Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre. Isso é um adágio popular. Pessoas carnais, que não têm um envolvimento com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia é o nosso manual de fé, de regra, de conduta cristã. Ela diz que para o cristão, para a pessoa que ama a Deus, serve a Deus, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Há uma mudança. Qualquer crente pode passar por lutas, mas ele não permanece na luta, porque sempre haverá a esperança de um novo roteiro na sua história, de uma mudança. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela causa isso em nós. Deus vem mudar a situação do homem. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, a parte B, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, a atuação de Jesus Cristo também é nossa vida para causar essas mudanças, porque somos templo do seu Espírito, somos mensageiros da sua palavra, e da forma como Jesus Cristo viveu, dos problemas que ele passou, nós podemos passar. Porém, somos mais do que vencedores, e Paulo também falou sobre isso, porque Jesus Cristo está em nós, ele nos ama e quer sempre o melhor para nós, e é ele que luta as nossas causas, os nossos embates, é ele que toma a frente, porque ele quer que sejamos instrumento dele na face desta terra para levar esta mensagem de transformação, de uma mudança moral, de uma nova vida moral, de uma nova vida social, de uma nova vida espiritual. Glória ao nome de Jesus. Segundo ponto, uma nova vida moral. A nossa moral agora é outra. Não somos pessoas imorais no que diz respeito à vida sexual. Porém, não é só isso. No contexto bíblico, uma nova vida moral agora está relacionado com toda a nossa vida. Por exemplo, com o nosso dinheiro. Não somos mais pessoas enrolonas. Com a nossa maneira de lidar com o nosso próximo, não somos mais pessoas falsas. Quem foi falso, né? Você agora é uma nova pessoa. Você não tem mais apego às coisas mundanas. Não é mais aquela pessoa vaidosa, não. Você agora é um instrumento de Deus, um veículo. Nós somos o veículo pela qual Deus nos usa para levar a mensagem. E a mensagem é uma mensagem de santidade. Santo significa separado. Nós somos separados para Deus, para levar às pessoas a mensagem, não somente no falar, mas no nosso comportamento, naquilo que o nosso corpo
sentir o impacto da palavra do Senhor. Nessa vida moral, também temos a questão da palavra empenhada, homem de palavra, cumprir com as suas obrigações, e isso fala de uma nova vida moral, porque tudo mudou no nosso viver. Nós não podemos voltar a deixar que a carne opere, porque a carne ela tem tendência a nos levar a ficar distante de Deus, a mostrar uma outra realidade para as pessoas, a mostrar uma vida maquiada, mascarada. Só que, quando nós nos envolvemos com o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai tratando conosco, vai nos santificando, nos moldando, nos padronizando como filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos um outro reflexo na nossa comunidade. Somos diferentes, somos pessoas pelas quais tivemos essa mudança no nosso viver. Nessa nova vida moral, podemos também fazer uma autoavaliação. Como somos vistos pela comunidade? Isso é importante nós sabermos. O próprio Jesus Cristo, que estava em Cesareia de Filipe, ele faz uma pergunta aos discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Ou seja, o meu comportamento, o que eles pensam a meu respeito? O que eles acham que eu sou? E tem a segunda parte, e vocês? O que eles olham, as pessoas que não me conhecem, vocês que me conhecem, o que vocês pensam que eu sou? O que vocês acham que eu sou? E podemos aplicar também na nossa vida. O que as pessoas pensam? Será que a nossa vida está influenciando aqueles que estão ao nosso redor? O que os irmãos da igreja pensam de mim? Será se eu estou sendo discípulo de Cristo, que estou ajudando os meus irmãos no crescimento espiritual? Estou colaborando para o crescimento espiritual? Estou colaborando para o desenvolvimento do reino de Deus na congregação onde estou? Nessa vida moral, nós temos reflexos positivos quando aplicamos a palavra do Senhor. Não podemos ficar parados, devemos fazer com que a nossa vida venha contribuir para a expansão do reino de Deus e para abençoar os nossos irmãos e as pessoas amigas que estão ao nosso redor. O terceiro ponto fala de uma nova vida social. Nova vida social, novas relações sociais. Esse ponto tem maior implicação com a área do relacionamento. Antes de converter-se, é provável que você, sob a alegação do convívio social, tenha frequentado lugares impróprios, sem se dar conta do mal que isto representava. Mas seus olhos espirituais agora estão abertos para discernir quais são as obras ou quais são as boas amizades, que tipo de lugar pode ser frequentado sem colocar sua vida espiritual em risco, e como afastar-se daquelas situações que vão levá-lo, sem dúvida, ao fracasso. Nada melhor para este caso do que os conselhos do Salmo 1. Vamos abrir a Bíblia e ler este salmo. É um salmo que começa ensinando como o povo de Israel devia se comportar e logo serve também para nós, porque é a palavra de Deus que fala de comportamento, fala da vida social dos irmãos naquela época, como também serve para a nossa época, porque as pessoas são as mesmas, a cultura muda, o comportamento muda, o avanço da tecnologia, como nós estamos observando, mudam, as estratégias de trabalho mudam, a família outros, pensamentos hoje são outros, mas a palavra de Deus permanece para sempre, ela não muda. Salmo 1 diz: bem-aventurado
o varão, quando fala varão, fala homem e mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E como é que eu consigo ter uma vida social que corresponda à vontade do Senhor? Aonde eu posso buscar esses recursos? Salmo 2, Salmo 1 e verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei. Quando fala lei, aqui é a palavra, toda a Bíblia Sagrada. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para o povo de Israel, claro que a lei apresentada por Moisés, apresentada por Deus a Moisés e Moisés ao povo de Israel, estava a palavra de Deus, claro. Para aquela geração, na cultura deles, havia rudimentos da lei, os 613, para que eles pudessem ser norteados e aplicar a palavra como deveriam. Pastor Enoque, no nosso tempo, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, a palavra do Senhor, no que tange a como nós aplicarmos essa lei, é obedecendo o mestre dos mestres, que traz o Antigo Testamento e aplica naquilo que ele falou e naquilo que ele viveu. Guarde isso no seu coração. Como eu posso viver, ter uma vida bíblica para ter um relacionamento social que agrade ao Senhor, que eu não fique na dúvida será se minha vida espiritual, será se minha vida moral, será se minha vida social está condizente com a Bíblia Sagrada? É só você ponderar essas duas coisas. Jesus pega o Antigo Testamento, traz a realidade para essa nova aliança, e em Jesus nós temos o exemplo maior naquilo que ele falou, ensinou, pregou e naquilo que ele viveu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nessa nova vida social, nós agora temos que mostrar de forma aplicativa nas nossas relações sociais. Então, apesar de antes eu e você tínhamos uma vida desregrada, estávamos em ambientes desagradáveis, sem perceber que estávamos errando e indo para a perdição eterna, hoje nós temos um lugar aonde devemos estar para aprender, que é a casa do Senhor. Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos um local para adorar o Senhor. Agora, se você me perguntar, pastor Enoque, eu não posso ir num bar, eu não posso ir em lugares que eu frequentava, não é proibido, mas ao ir, saiba que você é o mensageiro do Senhor, você não vai mais para querer desejar as coisas que você vivia, agora você vai como mensageiros para transformar aquele ambiente. Uma certa vez, uma irmã, ela que veio do terreiro de Umbanda, um dia ela me procurou, bem nova na fé, ela disse, irmão Enoque, na época eu não era pastor ainda, era discipulador, como ainda sou, mas não tinha esse privilégio, essa graça de Deus de ser pastor. E ela disse assim, irmão Enoque, eu estou com um desejo tão grande de voltar ao terreiro, porque eu quero falar do amor de Deus para aquelas pessoas. É claro que eu não vou chegar e invadir o ambiente, não. Eu queria, assim, conversar com aquelas colegas que ficaram lá. Me oriente, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Eu digo, primeiro, irmã, ore, busque a presença do Senhor. Se alimente da palavra, se fortaleça, tenha entendimento.
porque o diabo é poderoso, só que ele não é todo poderoso. E aquele que está em nós é maior daquele que está no mundo. Então, quando a senhora sentir firmeza espiritual, vá. Quando a senhora sentir uma paz no seu coração, essa confirmação de Deus, pode ir na autoridade do Espírito Santo, na autoridade da palavra de Deus, pregue ganhando vidas e traga para essa nova realidade que a senhora está vivendo. Então, no nosso relacionamento social, mesmo você tendo aqueles colegas, você que um dia estava no mundo do crime, no mundo das drogas, você tem que trazer essas pessoas para Cristo. Como elas ouvirão se não há quem pregue? Tem que alguém pregar. E nós somos as pessoas pelas quais o Senhor nos chamou para receber a salvação e agora apresentar o Salvador do mundo para as pessoas através da nossa fala, através do nosso comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa nova vida social, nós também temos o outro lado social, à luz da Bíblia, para aplicarmos no nosso viver, na nossa vida cristã. Para concluir, há outro lado da vida social que não pode se deixar de lado. É aquele ensinado por Tiago que nos impõe o dever de ajudar socialmente os mais carentes da comunidade. Repartir um pouco do nosso pão com os pobres é tarefa que devemos desempenhar com amor, como resultado da salvação. Procure informar-se em sua igreja, pois normalmente ela dispõe de algum tipo de programa de ajuda aos menos favorecidos, no qual você pode envolver-se. Você pode envolver-se e deve envolver-se. Devemos levar a palavra, mas devemos levar também o alimento. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, Mateus 4,4, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem é um ser material e imaterial. Material, ele precisa do pão, precisa do alimento, mas na parte imaterial, onde está a alma e espírito, ele precisa do alimento espiritual. Então, uma vez que você e eu recebemos a palavra do Senhor, devemos agora também entender que há uma carência material das pessoas, mas principalmente a carência espiritual. E nessa nossa atitude de levar a recursos conforme as nossas condições, isto também demonstra esta transformação que o nosso corpo, a nossa alma, ele recebeu do Senhor. A nossa preocupação pela vida material e espiritual das pessoas. Elas, ao perceberem as nossas atitudes, elas vão ver que, de fato, houve uma mudança em nós. E elas vão desejar também receber Jesus Cristo e fazer da forma como nós estamos fazendo. Isto é discipulado. Os discípulos aprenderam com Jesus e agora estavam aplicando a palavra falada e a palavra vivida na prática. Louvado seja o nome do Senhor. E assim devemos ser, querido e amado irmão. Faça uma lista das coisas que você vinha praticando e que descobriu com esta lição não serem compatíveis com o comportamento cristão. Depois disso, ponha-se diante de Deus em oração, peça-lhe perdão em nome de Jesus. Ele vai mudar estas áreas de sua vida. Então, se porventura, meu irmão, estava praticando alguma coisa que não estava agradando ao Senhor, você que porventura aceitou Jesus, mas ainda estava frequentando ambientes que você frequentava, seu entendimento que você ali era o mensageiro de Deus, era um servo do Senhor, você se envolveu, ou talvez até você não tenha pecado no sentido de consumir aquelas coisas mundanas, mas estava naquele ambiente, peça perdão ao Senhor
e diga: Senhor, me usa para trazer essas pessoas que estavam, que estão na mesma forma que eu era. Me ajuda, me dê entendimento da tua palavra. Peça perdão ao Senhor e viva os sonhos de Deus, os propósitos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Procure desenvolver novas amizades, principalmente entre os crentes. Evite acompanhar os amigos de outrora, que acabarão levando para o caminho do mal, se você não estiver bem firmado em Cristo. Há locais que não devem ser frequentados sob pena de você fracassar na fé. A Bíblia não proíbe eu e você de caminharmos com os amigos que nós tínhamos, amigos entre aspas, que nós tínhamos nas folias da vida, nos carnavais da vida, nas festas da vida, não. Mas temos que entender que devemos nos fortalecer no Senhor, para que essas pessoas elas sejam atraídas pelo poder do Evangelho que nós estamos vivendo agora. Aqueles amigos, entre aspas, devem ser atraídos pela palavra, porque eles precisam ouvir. Quem que vai pregar para eles? Somos nós. Agora, nós não podemos nos envolver mais com as coisas que eles praticavam, que você praticava, e que eles praticam ainda. Você tem que ser o mensageiro de Deus para pregar a santa palavra do Senhor. Não queira viver uma vida reclusa também, né? Ficar só na igreja e não venha sair das quatro paredes, porque não foi assim que aconteceu com a igreja primitiva. A igreja primitiva, que é um exemplo para nós, quando o Espírito do Senhor veio sobre eles, eles saíram das quatro paredes e começaram a pregar a palavra do Senhor. Então não queira viver uma vida reclusa, pois o homem, por natureza, busca o companheirismo. Seja uma carta aberta e lida diante dos homens, sem que isto signifique envolvimento com os seus pecados, para que eles possam vir ao conhecimento de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos aplicar todos os ensinamentos na nossa vida. Que venhamos a ensinar verbalmente, mas principalmente com a nossa vida na prática, para a glória e louvor do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.